pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos no nosso webinar sobre WannaCry e os próximos ransomware. Antes, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou coordenador de pré-vendas na América Latina, na Kaspersky. Estou na área de TI desde 97. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado à área de segurança da informação. Atualmente, possuo as principais certificações de segurança, como o CISP, Ethical Hacker, Security Plus, e também sou MVP da Microsoft desde 2004. Né? Já trabalhei em grandes corporações com mais de 40 mil dispositivos, como consultor de segurança e auditor. Sou geek, né? Gosto de ler, gosto de andar de bike, né? Correr também um pouco, e além de tudo isso também sou músico. Então esse é um pouco da minha história aí, para quem não me conhece, né? Pois quem quiser me procurar aí no Twitter, no final vou colocar aí meu Twitter e meu LinkedIn, quem quiser seguir a gente aí, fica à vontade. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre a história, né, do WannaCry, né, a maior infecção já relatada sobre ransomware. Vamos falar um pouco sobre as perguntas frequentes que temos recebido de nossos clientes e potenciais clientes aí. Vamos falar sobre as prioridades e a mitigação, né, que nós devemos tomar, tanto para essa quanto para outras ameaças que possam surgir. Vou falar também sobre a nossa ferramenta gratuita para combater o ransomware. Vou falar sobre o System Watcher, tanto para Enterprise quanto para Home User. Vou falar um pouco sobre os dados que podem ser criptografados. Teremos demos, né? Então o pessoal mais técnico aí também não vai ficar só vendo PPT, vai ter demo. E por último, como se proteger dos próximos ransomware, né? Vamos lá. Até o momento, o WannaCry foi a maior infecção, né, já registrada de ransomware, né? Essa nova versão de ransomware é a primeira que utiliza um worm, né, para fazer a propagação. Para quem não está acostumado aí com a nomenclaturas, né, o Renato vai começar a colocar aí no chat alguns links, né, sobre o que eu vou estar falando aqui como referência, para ajudá-los aí posteriormente com o material, para ficar fácil, né, acompanhar também a dinâmica aí do webinar. Então, para quem não sabe, um worm é diferente de um vírus, né, porque o worm ele é autorreplicável, né, ele se transmite pela rede, sem a intervenção do usuário, e foi essa a técnica utilizada aí pelo WannaCry. O WannaCry, ele usou um exploit do grupo Equation, né? Também mais uma informação interessante aí que vai ser colocado no chat. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar desse grupo, esse grupo ele ficou conhecido pela alta sofisticação no desenvolvimento de APTs, né? Que é as ameaças avançadas aí persistentes. E segundo relatos aí feitos por pesquisas, né, e enfim, por várias empresas de segurança aí, existe uma grande suspeita desse grupo estar vinculado à NSA, né, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Então, aconteceu um vazamento de várias ferramentas, né, de exploits, enfim, e uma delas foi utilizada com o WannaCry para fazer esse ataque que teve uma grande repercussão global. Esse ataque começou no dia 11 de maio, né? Ele começou fazendo a varredura na porta 445, e aí começou a fazer um grande estrago aí em grandes corporações, né? Teve uma pequena pausa aí da primeira onda, né, com o chamado kill switch. Para quem não sabe o que é um kill switch, é um botão de desligar que geralmente os atacantes colocam aí nos seus malwares ou APTs, né, por N motivos, né. O motivo agora não importa muito, mas graças a um pesquisador britânico, né, chamado Marcus Hawking, ele conseguiu descobrir
que a variante do ransomware, né, a primeira variante, ela fazia chamada para um domínio que não estava registrado. Então ele teve a brilhante ideia de registrar esse domínio e o ataque foi interrompido, né? Então a primeira onda foi controlada, vamos falar assim, com um simples registro de domínio. Claro, né, que esse brilhante pesquisador conseguiu essa façanha aí após a análise do código. Aí surgiu uma nova variante, né? E essa nova variante também tinha o botão de desligar, né, um kill switch aí de um outro domínio, né? E um outro pesquisador, né, usou a mesma técnica e agora foi um pesquisador francês, né? E aí também teve a diminuição lá para o dia 15, né, drasticamente foi diminuída por causa desse kill switch. Então, basicamente, a história do acontecimento do ransomware, do WannaCry em específico, foi essa. O importante aqui não é só a questão do nome ou o que aconteceu de fato aí. A questão, né, que a gente vai levantar nesse webinar é o quão despreparados as empresas estão nesse momento. Isso é uma visão global, né? Não foi uma particularidade do Brasil. Isso não aconteceu só no Brasil ou só na América Latina. Aconteceu no mundo, né? Então, falando em mundo, vamos trazer dados aqui. Então, segundo o site do MalwareTech, né, mais de 300 mil computadores foram infectados ou foram contaminados aí pelo WannaCry, né? Aí embaixo tem a fonte que vocês podem consultar. Acredito eu que o Renato já tenha colocado aí no chat o link para vocês. Então, olha só o tamanho do estrago, né, que esse malware fez. Lembrando que as empresas utilizam proxies, né, que geralmente é um IP único que sai para a internet. Então, esse número de 300 mil pode ser multiplicado até a 10 vezes ou mais, né? Então, esse número é um número que foi levantado pelo MalwareTech aí, mas esse número pode ser muito maior, né? A parte interessante aqui que aconteceu foi com relação à conexão existente aí do Lazarus, que é um grupo, né, de atacantes que foi descoberto aí pela Kaspersky no dia 3 de abril exatamente, né? Ela lançou um material falando sobre uma investigação que estava sendo feita em cima desse grupo, né? E o que acontece? Esse grupo de hackers supostamente é responsável por roubo de mais de 81 milhão de dólares do Banco Central de Bangladesh, em 2016. Durante a análise que foi feita pela Kaspersky, né, e pelos artefatos deixados pelo grupo, esses artefatos foram encontrados nos bancos do Sudeste Asiático, né, na Europa, enfim, e a Kaspersky viu que esse grupo tinha um nível de conhecimento acima do já pesquisado ou encontrado pela Kaspersky em si. Então, um grupo altamente sofisticado, né, e com alto poder de conhecimento aí para desenvolver um ORM, né, que foi usado na época. Essa conexão, ela traz um relato bastante interessante aqui, na hora que foi feita a comparação entre os códigos. Olha que interessante. Aqui nós temos dois códigos, né, comparando aqui o Contup, que é um worm utilizado pelo grupo Lazarus, e o WannaCry. Como vocês podem ver, né, vocês não precisam conhecer programação, mas visualmente é muito claro, né, a semelhança entre os códigos, né? Então, mais detalhes também vocês podem consultar nesse link aqui embaixo, né? O Renato também está postando aí para vocês, aonde é relatado essa comparação, né, que existe entre os códigos. Então, assim, o mesmo grupo possivelmente teve participação aí no ataque do WannaCry.
E aí nós temos as perguntas frequentes, né, que são feitas aí para nós por e-mail, por fórum, enfim, até pessoalmente aí de nossos clientes e potenciais clientes, né? Então a primeira pergunta clássica, né, que nós recebemos aí, se esse tipo de ataque, né, que foi feito pelo WannaCry, ele requer privilégios administrativos, né? Eu preciso ser administrador do computador para que esse malware entre no meu computador? A resposta é não, né? Por quê? Porque ele utiliza uma falha, uma exploração a nível kernel que permite que o atacante consiga ter controle total da máquina. Então, com isso, não é necessário ter um privilégio administrativo para que o worm tenha acesso ao computador. Ele usou uma falha do Windows, né, para ter acesso ao computador e contaminar a máquina com o worm do WannaCry. E aí, a próxima pergunta, né? Os arquivos criptografados podem ser recuperados? Essa foi uma pergunta que até o dia 18, né, não se podia fazer a recuperação aí em todas as versões de Windows, né? Teve um fato bastante interessante aí que surgiu, que um pesquisador conseguiu identificar uma solução para o Windows XP, mas para as outras versões de sistemas operacionais não tinha uma solução ainda. Mas depois teve um segundo pesquisador que desenvolveu uma ferramenta chamada AnaKiwi, né, que o download está disponível no link abaixo, que permite que você consiga fazer a recuperação aí dos dados que foram criptografados. Porém, existe um parênteses aí, né, que a máquina não pode ter sido reiniciada. Então, se a máquina foi contaminada agora, o ideal é que seja utilizada a ferramenta em seguida, né, para tentar voltar esses dados. A ferramenta ela não é amigável, né, é uma ferramenta baseada em linha de comando, né, então precisa aí um certo conhecimento aí básico, né, de sistema operacional para usar essa ferramenta, né. Um usuário final talvez não tenha o conhecimento, não consiga executar essa ferramenta. E a última pergunta vem falando sobre o patch, né. A Microsoft lançou um patch para essa vulnerabilidade que foi explorada. A resposta é sim. A Microsoft lançou um patch. Só que ela lançou um patch para os sistemas que ela suporta até o momento, né? Que o Windows XP e o Windows 2003 foram descontinuados, né? Não tem mais suporte, mas devido à onda de ataques que surgiu, a Microsoft teve que lançar aí, abriu uma exceção à regra, né? E lançou um patch também para o Windows XP e o Windows 2003. Então, no boletim, que a gente está aqui no slide, o MS 17010, vocês vão encontrar todos os sistemas que hoje são suportados pela Microsoft e que teve uma correção. O interessante é que essa exploração de vulnerabilidade ocorreu 2 meses após o lançamento do patch. Então isso quer dizer o quê? Que a maioria das empresas, né, não conseguem ou não tem um processo de gerenciamento de patch, né? E é uma coisa que a gente vai falar aqui na sequência. E agora, né, quais são as prioridades e como a gente pode mitigar esse tipo de ocorrido, né? O primeiro é patch, 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 né? Precisamos ter um gerenciamento de patch eficaz. E quando a gente fala de gerenciamento de patch, a gente não pode só falar de sistema operacional Microsoft ou só de Windows, né? Temos que lembrar de todos os softwares que rodam tanto no desktop, né, no computador do usuário final, quanto no servidor. Por quê? Porque os usuários, né, têm dezenas, geralmente, de softwares que não são atualizados, como Adobe, Flash, Oracle, enfim, tem um monte de softwares que não são atualizados. E, consequentemente, esses softwares também podem ser utilizados nesse tipo de ataque. E não só os softwares, né, que precisam passar por um processo de atualização, mas também hardwares, né, os switches, roteadores, enfim, todos os dispositivos de hardware também recebem atualizações e eles também precisam ser atualizados.
Então, se as empresas que sofreram, né, esse tipo de ataque, elas tivessem um processo de gerenciamento de patch, com certeza o estrago, né, teria sido menor. Obviamente, como não tinha patch para o Windows XP e o Windows 2003, essas empresas seriam atacadas também pelo ransomware WannaCry. Mas, obviamente, se elas não tivessem esses sistemas, né, elas tivessem um sistema que tivesse suporte pela Microsoft, ou enfim, ela não teria passado por esse problema, porque teria já aplicado o patch que foi disponibilizado pelo fabricante. Outra informação que vocês precisam ter certeza é que o boletim, que nem eu comentei anteriormente, o 17010 da Microsoft, ele esteja instalado. E como que vocês fazem isso? Existem várias formas. Tem ferramentas que conseguem fazer varreduras, né? Você fazendo um scan na sua rede, né? Então tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas pagas, né? Não vou ficar citando nomes aqui, mas tem muitas opções. Quando a gente está falando de produtos Microsoft, a própria Microsoft tem o WSUS, né? Que faz isso automaticamente e de graça, né? Então, assim, para mitigar, né? Ou para não passar por esse ataque do WannaCry, você precisa ter certeza que o boletim do MS 17010 esteja instalado. E para versões anteriores que não eram suportadas para a Microsoft, no caso do XP em 2003, o KB 4012598, que traz atualizações para sistemas legados, né? E agora uma informação interessante é que usuários do Windows 10 não foram alvos desse ataque, né? O Windows 10 não é vulnerável a esse ataque. Mas, novamente, pode surgir uma nova variante do WannaCry, né? E essa variante pode usar como alvo o Windows 10. Uma nova vulnerabilidade, enfim. Então, novamente, não é porque você tem o Windows 10, né, no seu ambiente, seja na sua empresa ou em casa, que você não precisa atualizar. Precisa. Independente da versão que você tem, o recomendável é sempre estar com a última versão do sistema operacional e com todos os patches aplicados. Todo mundo fala assim, mas isso eu já sei. Todo mundo sabe, mas poucos, infelizmente, fazem. Vamos lá. Mais um pouco de prioridades e mitigações aí. Backups offline. Então, problemas conhecidos, né? Quais são os problemas conhecidos aí com relação a backups? Os volumes de sombra, ou em inglês o shadow copy, né, eles podem ser excluídos pelas versões de ransomware. Tem várias versões de ransomware que faz isso. Ele vai lá na parte de shadow copy do computador, deleta o shadow copy para evitar que os dados sejam recuperados. Então, isso é um problema, né? Porque se você não tem um processo de backup e você tem os dados localmente, né, fatalmente você vai perder os dados. Um outro problema é os dados, os backups, né, conectados à rede de produção, né, e eles também podem ser criptografados. Então, basta uma máquina ser contaminada, e se essa máquina tiver acesso ao seu ambiente de backup, ela pode estender esse ataque ao seu ambiente de backup. Então, se o seu dado de produção foi criptografado e ele se estende ao backup, você não tem mais nada. Você não tem como voltar os dados aí que você precisava. Então, um ponto de atenção aí, né, para vocês que têm os backups na mesma infraestrutura, observar aí como que é feita essa conexão aí entre esses ambientes, né? Existe algum controle de acesso, né? Quem tem esse acesso, né? Então é importante revisar aí esse processo dos backups. E qual que é a apólice de seguro para isso, né? A apólice de seguro são os testes de backups. Vocês precisam fazer testes de backups. Como eu já fui consultor, né, de segurança e consultor de infraestrutura, eu já passei por vários momentos em que o cliente teve uma parada, teve uma indisponibilidade, né, e quando foi voltar o backup, os dados não estavam íntegros, né? Então é muito importante fazer os testes de restore, né? Façam os testes dos seus backups, façam restore aleatoriamente de dados, de pastas, arquivos, para ter certeza que quando você precisar daquele dado, ele esteja
disponível. Então essa é a sua pólice de seguro hoje, né, para você manter os seus dados íntegros. Ok, deixa eu ver aqui se eu estou indo muito rápido aqui. Renato, se eu estiver muito rápido, muito devagar, vai me controlando aí, por favor. Ok? Então, continuando aqui. Mais um pouco sobre as prioridades e mitigações aí. Então, como bloquear, né, e reverter esse cenário no caso do WannaCry. A gente pode usar esse mesmo exemplo para futuras versões do ransomware. Então, o tráfego, quando começou, que nem eu comentei logo no início, ele usava a porta, ou usa, né, a porta TCP 445. Então, o ideal naquele momento, ou agora, para quem ainda está sofrendo o ataque ainda do WannaCry, que com certeza agora já quase está acabando aí, é o bloqueio da porta 445. Então, para novos ataques, eles vão usar outras portas, outros serviços, outros softwares, enfim. Então, o importante é vocês que são responsáveis por a proteção da infraestrutura, né, observar, quando começar ondas de novos ataques, quais são as portas, quais são os serviços que estão sendo explorados, né, para vocês fazer o bloqueio. No caso do WannaCry, o bloqueio do tráfego na porta TCP 445. Uma outra recomendação é uma solução de anti-malware moderna, né? Então não adianta somente ter o antivírus na máquina, você precisa ter uma proteção em camadas. O que é uma proteção em camadas, Luciano? Uma proteção em camadas é quando você tem uma solução de segurança de endpoint que consegue fazer controle de dispositivo, controle de aplicativo, controle de navegação web, e isso estou falando tudo no endpoint, tá? Trabalhar com heurística, trabalhar com uma solução de inteligência que consegue identificar comportamento, né? Enfim. E essa solução ela precisa trabalhar em conjunto com as outras camadas, ela não pode ser independente uma da outra. E também, obviamente, essa produção em camadas, ela precisa ter uma solução em nuvem, né? Para que ela possa também rapidamente dar uma resposta para novos ataques. E como que nós podemos ajudar você que ainda não é cliente Kaspersky, né? A Kaspersky já disponibilizou há um bom tempo, né? Já, quase um ano já, uma ferramenta que a gente vai falar daqui a pouco, mas já antecipando aqui, que é a ferramenta que se chama Kaspersky Anti-Ransomware Tool, né? O link é esse link que está na tela aí, é o gokaspersky.com/cart. É uma ferramenta que é disponível para ser usada em empresas, né, onde vocês podem baixar essa ferramenta e instalar essa ferramenta nos computadores, e ele vai protegê-los contra futuras versões de ransomware, né? É uma ferramenta bastante interessante. E para quem é usuário Kaspersky, seja home user ou enterprise, a gente pede que certifique-se de que o System Watcher esteja ativado. Lembrando, o System Watcher, que é o inspetor de sistema em português, ele é ativado por padrão. Infelizmente, algumas pessoas desativam essa feature, né? A gente não sabe qual é o motivo, geralmente, mas elas desativam essa feature e ela acaba diminuindo a proteção aí contra não só ransomware, mas qualquer outro malware que possa tentar contaminar aí o computador. Então, falando um pouco aí do CART, né, que é o Kaspersky Anti-Ransomware Tool, é uma ferramenta gratuita, ela é leve, né, ela vai proteger você que ainda não é cliente Kaspersky contra futuras versões de ransomware. Ela utiliza a nossa solução em nuvem, que é a nossa KSN, né, contra novas ameaças, né, e ela suporta, olha que interessante, ela suporta trabalhar com outras soluções de segurança. Então, se você tem lá aí na sua infraestrutura Symantec, Trend, McAfee, não importa, Sophos, não importa, ela é compatível. Então, você pode baixar essa ferramenta gratuitamente, instalar junto com o seu endpoint, e ele vai olhar qualquer ação de qualquer ransomware que queira entrar na sua infraestrutura aí, e vai bloquear essa tentativa. Então, eu recomendo fortemente aí, para quem ainda não conhece essa ferramenta, baixe hoje essa ferramenta, ela é gratuita, né? Ela ainda é gratuita,
Vocês podem usar ela sem nenhum problema. Essa é uma ferramenta destinada para a enterprise, né, para business. Falando um pouco de business aqui, né, da versão enterprise, né, o System Watcher, essa é a telinha, né, que vocês que são já clientes Kaspersky vão ver aqui. Vocês têm aqui o System Watcher e ele está ativado por padrão. Então, essa é a configuração que tem que estar em todos os computadores. Obviamente, vocês fazem essa configuração via política, né? E seria basicamente o mesmo caminho. Novamente, tem o link abaixo aí. O Renato vai estar compartilhando esse link com vocês, né? Para quem é cliente Kaspersky, pode consultar esse link. Vocês vão encontrar todas as informações de como verificar se o System Watcher ou o inspetor de sistema está ativado na sua infraestrutura. Por que precisa estar ativado o System Watcher? Porque ele é o nosso motor de inteligência, né, que trabalha localmente nas estações para detectar comportamentos anômalos contra novas ameaças, contra novas versões de ransomware. Se ele estiver desativado, você poderá sofrer um ataque aí, possivelmente do ransomware, né, de uma versão nova, que ainda não tem uma vacina, né. E para usuário doméstico, né, aqui tem a tela do Total, mas basicamente é igual para todos os outros, né. O link também aqui abaixo dá o passo a passo, né, de como vocês podem verificar aonde vocês podem configurar aí o System Watcher. Por padrão, novamente, ele vem ativado por padrão, né. Então, muita gente, não sei por que motivo, acaba desativando essa opção, mas a gente recomenda fortemente que essa opção fique ativada. Ok, então, onde os dados, né, podem ser criptografados? Então, você tem aqui as estações, os notebooks, e você tem dados aqui, né? Você tem informações aqui que estão localmente armazenadas no computador. Mas esse computador tem conexões também com servidores de arquivos, com storage, né, com ambiente virtualizado e com mobile. Então, esses são alvos, né, onde o ransomware pode chegar. A mensagem que eu quero deixar aqui nessa tela é que não adianta ter uma proteção somente a nível do endpoint, nessa área aqui, ó, do endpoint. Você precisa ter uma solução na sua infraestrutura que proteja os seus dados que estão armazenados no seu servidor de arquivos, no seu storage, no seu servidor virtualizado e também nos mobiles. Por quê? Em todos esses locais, vocês têm informações, dados da empresa, dados pessoais, né? E vocês, não tendo uma solução que proteja a sua infraestrutura por completo, você pode estar vulnerável a um ataque. Por quê? Num ambiente médio a grande porte aí, onde tem centenas ou milhares de computadores, desktop ou notebook aí, pode ser que algum dos computadores, por erro humano, enfim, do suporte ou do helpdesk, ele possa entrar na infraestrutura sem a proteção do endpoint, por exemplo. E automaticamente essa máquina pode ser contaminada com um ransomware. Agora imagina o cenário, essa máquina acabou de ser instalada, né? Ela está conectada à rede, só que ela não tem nenhuma proteção de segurança, nenhum endpoint de segurança nela. O que vai acontecer? Quando ela for contaminada, o ransomware vai tentar passar para esse lado aqui e vai tentar contaminar o seu servidor de arquivos e todos os dados que ele tiver acesso. Automaticamente, se ele tiver acesso, os dados serão criptografados, tanto no endpoint quanto no servidor de arquivos. Então, só para quem é cliente Kaspersky, né, lembrando, vocês têm já no seu pacote, né, Enterprise, a versão para servidor do nosso antivírus, né, que é uma solução que tem um módulo de anticriptor nativo, né. A Kaspersky hoje é a única empresa no mercado que tem uma solução nativa e patenteada de anticriptor a nível de servidor. Todos os outros players têm as soluções embarcadas que dependem de vacinas e definições para poder combater o ransomware a nível servidor. Nós temos uma solução que detecta o comportamento do ransomware
a nível servidor quando ele tenta fazer o acesso pelo compartilhamento de rede. Então, para quem não conhece essa solução, que ainda não é cliente, que ficou interessado, deixa uma mensagem no chat que a gente vai entrar em contato com vocês posteriormente. Ok? Então, vamos lá, finalmente, para as demos. Né? Então, eu trouxe aqui 2 demos sobre o WannaCry. Né? A primeira demo, a gente vai falar sobre um endpoint sem antivírus, né? Sem nenhuma proteção. Aqui também poderia ser um endpoint que não tem uma solução eficiente contra o ransomware ou qualquer versões posteriores aí. E aqui é um primeiro cenário que eu trago para vocês. Né? Esse cenário, ele vai mostrar essa máquina que está rodando o Windows 8, por exemplo. Né? Eu tenho alguns arquivos que eu estou abrindo aqui para vocês, mostrando que nesse momento eu tenho acesso a esses arquivos, por enquanto não tem nenhum problema. A máquina, os meus dados estão acessíveis. Né? E aqui ao lado eu tenho um artefato do WannaCry, né? um ransomware do WannaCry. Eu vou executá-lo e automaticamente, como essa máquina não tem nenhuma proteção, ela vai ser contaminada. Então, como vocês podem ver, ele é multilanguage, é o suporte, né, do WannaCry, né, porque o objetivo dele era atingir aí a massa. O resgate é $300, né, para os dados serem descriptografados. E aqui um exemplo, né, de como ficou os dados do nosso cliente aqui, que foi contaminado. Então, essa é a tela, né, essa é o que acontece quando um cliente é contaminado com o WannaCry. E agora a gente vai ver um cenário onde a gente tem um endpoint da Kaspersky, né, rodando nesse mesmo cenário aqui dos documentos. Né. Também vou mostrar para vocês aqui que os documentos estão acessíveis, né, aqueles mesmos documentos. E eu consigo ter acesso, porque a máquina não sofreu nenhuma tentativa de ataque, ou ela não foi atacada ainda. Como vocês podem observar, né, eu tive que desativar aqui, né, o Kaspersky, né, estou ativando ele novamente, porque só no momento que eu copio o artefato, ele acaba sendo detectado aí. Então, estou mostrando que o System Watcher está ativado, né? E aqui eu vou executar o WannaCry. Como o antivírus ele analisa todo o arquivo que é executado em memória, né? Todo o processo que é executado, ele já detectou e já eliminou, né, o WannaCry, o ransomware, e mandou ele para a quarentena. Então ali ele já foi para a quarentena e essa máquina está protegida, não foi contaminada. Aí eu abro aqui o TXT para mostrar que os dados estão íntegros e também eu abro aqui o nosso Word. Então os nossos clientes, né, que tiveram aí alguma tentativa de ataque, não sofreram um ataque do WannaCry, porque a nossa solução já estava protegendo desde a primeira onda que foi detectada aí pelo WannaCry. Agora sim, né? Como se proteger dos próximos ransomware? Né? Essa é uma pergunta que é feita a todo instante aí do nosso suporte. A gente tem recebido bastante e-mails e a gente trouxe aqui alguns pontos que são muitas vezes óbvios, mas não são seguidos. Né? Então vamos recapitular aqui algumas coisas que eu já comentei. O primeiro item é: faça backup de todos os dados importantes. E tenha uma cópia em um local externo e faça teste de restore. Então, o processo de backup, assim como outros processos que precisam existir na TI, precisa ser seguido e seguido à risca. Né? Porque todo dado, né, a garantia, que eu coloquei lá, a pólice de seguro, né, de ter acesso aos dados, é a garantia que o seu dado pode ser restaurado. Então você precisa ter um processo de backup contínuo, revisado, precisa ter cópias externas e testes de restore.
Uma recomendação também que a gente coloca aqui é utilizar aplicações baseadas em whitelist. De preferência, whitelist dinâmica. Mas o que é isso, Luciano? Vou dar um exemplo clássico, né? Geralmente, quando a gente vai visitar um novo cliente, né, que ainda não é cliente Kaspersky, ele comenta com a gente assim: eu tenho um grande problema aqui com o uso do torrent, né? A gente tem visto que muita gente usa versões variadas do torrent, a gente nunca consegue bloquear essas versões. E aí, como que geralmente as empresas fazem esse bloqueio? Elas vão lá e fazem o bloqueio por aplicativo, um a um, né? Colocando o hash, ou o nome, ou a extensão daquele aplicativo. Quando a gente trabalha com uma solução que tem o whitelist dinâmica, ou lista branca, né, dinâmica, ela consegue fazer o bloqueio por categorias. Qual é a vantagem disso? Quando eu quero bloquear, por exemplo, todos os possíveis torrents existentes no mundo, eu vou lá e bloqueio a categoria torrent. Então não importa qual é a versão do torrent que o usuário vai tentar executar, seja via portable, seja via compartilhamento, HD externo, não importa. Ele vai detectar, porque quando subir o processo do programa na máquina do cliente, ele vai detectar aquele processo e vai comparar com a whitelist, né? E ele vai ver que aquela categoria não está aprovada para ser utilizada. Então, para combater ataques de ransomware que pode usar, que nem usou até as versões anteriores, trojans, né? Que são softwares que são embutidos dentro de softwares possivelmente legítimos, né, que são, na verdade, são usados para chamar a atenção de certos usuários, né, como, baixe aqui um programa para organizar a sua agenda. E a pessoa vai lá e baixa, e por trás daquele programa tem um cavalo de Troia, um trojan ali, que vai fatalmente executar alguma versão de ransomware. Então, a utilização de uma whitelist vai ajudar no bloqueio desse tipo de ataque, vai ajudar a diminuir o ataque nesse nível de proliferação de ransomware. Outra sugestão óbvia, mas que muita gente não se atenta, é ter uma solução de anti-malware que realmente detecte o comportamento do ransomware. Né? Se você tem uma solução hoje que depende de assinaturas, né, de vírus, você sempre vai ser a vítima que vai ser atacada, vai ter os seus dados possivelmente comprometidos, e depois a fabricante vai lançar uma vacina para tentar contornar as variantes ou as próximas versões daquele ransomware. Então você precisa ter uma versão que identifique o comportamento do ransomware e bloqueie ele sem depender de assinatura. E além disso, essa solução de anti-malware, né, no caso um endpoint de segurança, ele precisa trabalhar a nível de proteção em camadas. Né? Então ele não pode simplesmente ser um antivírus, ele tem que ser um endpoint de segurança que trabalhe em camadas, que tenha controle de dispositivo, controle de aplicativo, controle web, né? E que tenha várias formas de detectar ameaças, como, por exemplo, a nossa solução tem o Automatic Exploit Prevention, que é uma solução que detecta possíveis ataques de exploração contra vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, por exemplo, você pode ter o Adobe ou o Flash Player, enfim, na sua máquina instalado com uma versão antiga que é vulnerável, mas se você tiver a nossa solução instalada e atualizada no seu ambiente, uma tentativa contra a sua máquina para essa exploração dessa vulnerabilidade nesse software vai ser bloqueado. Por quê? A nossa solução consegue detectar a assinatura desse tipo de ataque e faz o bloqueio automaticamente, sem intervenção do administrador aí. Outro item que já comentei, mas para reforçar aqui, manter os sistemas operacionais e softwares atualizados. E acrescentando aqui os hardwares também, né? Sempre com as últimas atualizações e também com as correções de segurança. O que o mercado como um todo, não é só o Brasil, mas o mercado como um todo de TI, né? Isso tem que ser top-down, né? Os diretores,
vice-presidentes, presidente, enfim, tem que ter a consciência que segurança é coisa séria. Segurança não pode ser levado como segundo plano. Segurança tem que ser top-down. Tem que ter um processo de homologação de PETs, de avaliações de empresas independentes, tem que ter soluções eficazes, enfim, tem que existir um ecossistema com relação à segurança. Não pode ter somente um ou outro produto, que produto por si só não faz a segurança. O que faz a segurança é a combinação de processos, de normas e de soluções que complementam a aplicação dessas normas e processos, enfim, com relação à segurança. Então, o ecossistema de segurança precisa estar vivo e presente. Não pode acontecer novamente um ataque desse tipo daqui a alguns meses, que novamente as empresas não se preocuparam, porque agora passou a onda do WannaCry, né? Agora passou a onda, vamos olhar para outras coisas e vamos ver o que fazer lá na frente. Não, precisa ser feito um trabalho proativo, precisa ter um trabalho proativo de segurança e de verdade. Uma outra recomendação é controle de acesso a arquivos, pastas e os compartilhamentos de rede. Por que, Luciano? Porque nesse ponto aqui, quando uma máquina é comprometida, o endpoint é comprometido, ele vai tentar acessar os compartilhamentos de rede, né, para se propagar. Né? Quando ele fizer essa tentativa, se ele tiver acesso a esses compartilhamentos de rede para gravar e alterar dados, ele vai também, além de criptografar os dados locais, ele vai criptografar os dados nos servidores ou até mesmo em storage. Teve um cliente que nos contatou, né, que acabou virando nosso cliente, eu não posso, obviamente, falar o nome aqui, mas que ele sofreu, logo quando começou as ondas de ransomware, não do WannaCry, mas versões anteriores, ele utiliza um NAS, né, ele não tem um file server, um servidor de arquivos entre a estação do usuário e o storage. O usuário acessa diretamente o storage e uma das máquinas foi comprometida com o ransomware. E esse ataque se estendeu ao storage. Então ele teve dezenas de teras de dados criptografados porque ele não tinha uma proteção eficaz no endpoint e nem no storage. Então, não basta ter uma proteção somente no endpoint, mas você precisa também ter uma solução de segurança que consiga detectar o comportamento do ransomware a nível de storage. Por quê? Se uma máquina foi comprometida e ela tem acesso direto ao storage, como que o storage vai se proteger contra um ataque de ransomware? Então, se você que está me escutando hoje aí nesse webinar, você fatalmente é um administrador de rede, trabalha aí com storage e não tem uma solução a nível de storage, deixa uma mensagem aí no chat, né, que também teremos o maior prazer em entrar em contato com vocês para poder falar um pouco mais sobre a nossa solução de storage que combate ransomware e qualquer outro malware que possa ir contra a sua infraestrutura. Um outro item que precisa ser levado em consideração é a restrição dos usuários a instalarem ou executarem aplicações de softwares indesejados. Então, novamente, precisa ter uma revisão de acesso, né, do endpoint. Apesar do WannaCry não exigir aí privilégios administrativos, outras versões de malwares, não só de ransomware, alguns exigem ter privilégios administrativos. Né? Muitos deles vêm embarcado como trojan em algum software malicioso. Então, é mais uma camada de proteção que você precisa olhar para evitar que novas versões de ransomware possam entrar por caminhos como a instalação de um software ou a execução de um software quando o usuário tem privilégios administrativos. E, para quem é de segurança, né, e está me ouvindo aí, não pode esquecer do princípio básico de segurança, que é fornecer o privilégio mínimo para o usuário. Eu vejo muito ainda as empresas que têm aplicações internas, né, que dependem que o usuário final seja administrador
para fazer uma alteração em uma chave de registro ou criar um arquivo no Systems, enfim. Então, existem ferramentas gratuitas da Sysinternos que você pode executar na hora para fazer o teste, né, saber aonde precisa ter os acessos e você liberar esses acessos pontualmente nos pontos que precisam ter acesso e evitar o uso do privilégio administrativo para o usuário, né. E por último, desativar os scripts de macro do Office, né. Por padrão, a maioria das versões recentes do Office já vem com essa opção desativada, mas infelizmente muitas pessoas desativam, né, ativam na verdade a opção de macro, né. E aí, permitindo a opção de macro, quando a pessoa recebe um e-mail, por exemplo, ela pode ser contaminada com o ransomware só pelo fato de receber um simples e-mail, porque ele vai executar o script de macro só no momento de leitura do e-mail, por exemplo. Então, revisem esse ponto, né? Para quem tem um ambiente Microsoft aí, isso é possível ser feito via GPO, por exemplo, né? Você pode aplicar uma GPO para forçar que o script de macro esteja desativado, então o usuário não consegue ativá-lo, e você vai evitar aí transtornos futuros aí contra versões de ransomware. Então, como vocês viram aqui, para fechar, são várias ações, né, que precisam ser tomadas, né, com relação a controles de acesso, com relação a soluções a nível de proteção em camadas, né, com relação a atualizações. Então, é um ciclo, né, que precisa ser seguido e cumprido aí, automaticamente no seu ambiente. Então, não basta ter só um firewall, ter só um IPS, um IDS, ter um monte de soluções, mas se você não faz o básico, que é o que eu estou colocando aqui nesse momento, né? Então precisa seguir mais ou menos assim, existem outras dezenas de coisas que precisam ser feitas, mas esse é o mínimo do mínimo que precisa ser seguido para combater aí possíveis novas versões de ransomware, né? Vamos lá. Antes de finalizar aqui, entrar nas perguntas e respostas, só uma visão para quem não conhece a Kaspersky aí. A Kaspersky é uma empresa com mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo, né? Tem presença em mais de 270 mil empresas corporativas ao redor do mundo. Aqui vocês podem ver alguns logos conhecidos aí, como Ferrari, né? McDonald's, enfim, tem várias empresas conhecidas aí de vocês.